Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá bom? Caio aqui na voz falando com vocês e hoje a gente vai fazer esse videozinho sobre um assunto interessante que tem circulado na internet aí nos últimos dias, que é os remakes, né? Precisa de remake? É bom fazer remake? Remake é o quê? Não é remaster quando tá com o gráfico melhorado? E é interessante que saiu uma notícia agora, recentemente, é uma notícia triste até, né? Porque nós tivemos o anúncio da Sony falando que encerrou o estúdio da Bluepoint, tá? Não foi vendido, não foi suspenso, não, nada disso. A Sony encerrou as atividades do estúdio, tá? Ou seja, eles anunciaram que estão encerrando ali, provavelmente o encerramento ele vai ser finalizado dentro de 30 dias aí, mais ou menos um mês, porque não é tão simples assim, né? Cerca de mais ou menos o pessoal estipula que 70 funcionários serão desligados, ok? O que é muito triste, porque muita gente vai perder o emprego. É um estúdio que nós consideramos que tem uma certa relevância para a Sony, para a PlayStation, e fica o questionamento do porquê esse estúdio está sendo encerrado, né? Porque nós tivemos o remake do Demon's Souls, né? Que foi um remake 1 para 1, que foram gráficos espetaculares no começo da geração que nós tivemos, né? O pessoal elogiou muito o remake, é um remake extremamente bonito, é um dos melhores gráficos aí que nós já tivemos, acredito eu, na geração. Foi um pouco criticado por conta da paleta de cores, alguns fãs criticaram, né? Mas é um remake muito bem feito, feito pela Bluepoint. Eles também auxiliaram no God of War Ragnarok, olha só o tamanho do estúdio, tá? E do nada simplesmente o estúdio é encerrado, né? Então, isso é muito triste, querendo ou não, né? Mas aqui a gente tá para falar dos remakes, né? Eu citei a Bluepoint, foi uma notícia que saiu recentemente, mas a gente tá para falar dos remakes. Precisa? Será que vale a pena? Não precisa? Gente, foi anunciado o remake da trilogia grega de God of War. Cara, precisa. Uma franquia de 20 anos já. O primeiro jogo saiu lá em 2005, ok? God of War 1 é espetacular, uma gameplay que envelheceu extremamente bem, né? Aí o pessoal fica com questionamento, porra, cara, um jogo que a gente joga até hoje, sabe? Humilha jogos que saem hoje, recentes, com tecnologias extremamente avançadas. O que eles vão fazer? Pô, o Kratos pulava, aquela câmera fixa, o hack and slash boladão com pulo permitia que a gente fizesse golpes rápidos, combos maravilhosos, que hoje, no God of War de hoje, não é possível, mas a gente entende que é uma proposta mais cinemática, entende? Será que eles vão conseguir trazer o hack and slash brutal daquele lá nessa proposta? Como que o Kratos vai pular? Tem que ter o pulo. Tem que ter aqueles rapel que o Kratos fazia. Eu acho que é rapel, né? Com R1. Entende? Que eles até fizeram de certa forma nesse daqui, né? A DLC Valhalla foi um teste, gente. Foi um teste pra isso, tá bom? Então, eu particularmente gostaria do 1 para 1. Eu gostaria que fosse feito o God of War naqueles moldes com os gráficos atuais. Caio, mas isso aí não é remake, isso daí é remaster. Gente, vamos lembrar de Dead Space Remake. É um jogo 1 para 1. Demon's Souls Remake é um jogo 1 para 1 com gráficos atuais, gráficos espetaculares. Eles podem modificar ali mecânicas, sistemas, tecnologias que agregam ao jogo. Eles não podem mudar a lore do jogo, mas agregar ao jogo eles podem. Lembrando que no Dead Space Remake não tinha nave, mas ela era só um load e você ia e não podia ir e voltar a andar dessa forma. Nesse você já consegue usar ela como um sistema de transporte mesmo. Então agregou o jogo. Eles refizeram o jogo do zero. Então sim, é um remake. Agora vamos falar de The Last of Us Part 1. Ali eu tenho minhas suspeitas se eu considero um remake. Pra mim eu já considero um remaster, porque eles só colocaram no motor gráfico e é nóis. Não teve algo ali tão de diferente assim. Teve a questão das armas, mas não senti tanto assim que poderia ser chamado de remake. Ok? Então a gente fica nesse questionamento aí, né? Eu acredito que o God of War vai ser feito do zero, mas eles poderiam fazer um híbrido. Só que o problema é que são 3 jogos. Se eles fizerem um híbrido, será que eles não teriam que fazer o mesmo jogo 2 vezes para conseguir ter esse híbrido entre os moldes antigos e o molde atual? É complicado. Outro jogo que é um exemplo grandiosíssimo de remake é o Final Fantasy VII. É tão complexo que o jogo é lançado por partes.
correto? Era um jogo de turno que mudou completamente e hoje a gente tem um jogo com gráficos excelentes que o pessoal amou, que o jogo é maravilhoso, né? E que se você pegar o jogo antigo e você falar que é um Final Fantasy VII aquilo, as pessoas vão falar, cara, não é possível que eles conseguiram sair disso pra isso daqui, entende? Então assim, gente, remake é bom, remake é nostalgia, traz aquela alegria, aquele tempero que nós tínhamos quando a gente era mais novo, que é muito bom, cara, é muito bom, é satisfatório. Eu acho que precisamos sim de remake, tá? Ajuda as franquias às vezes darem uma descansada, que é o caso de God of War, né? Dar uma descansada pro Kratos, porque a gente, todo evento da PlayStation, a gente fica esperando aí um anúncio de God of War, algo novo que vai bombar. Ok? E precisa, gente. Eu vou falar pra vocês, a minha felicidade na hora que eu vi um anúncio de God of War, cara, eu espero isso há anos. Então, gente, remake precisa, remake é bom, mas é remake bom, é remake bem feito, tá? Com carinho. A Santa Mônica é um estúdio que ela tem um carinho pela franquia. God of War é a maior franquia da PlayStation, acredito eu, tá? Que fica aí colocando a Santa Mônica no mapa, sempre brigando por títulos, por game do ano. Então, gente, remake sim é bom, precisa. E eu não tô falando só da franquia de God of War, não. A gente precisa de remake de outras franquias, tá? Que tragam essa nostalgia. Não o que a Rockstar fez lá com o GTA Collection, aquela vergonha. Que eles falaram que era remasterizado e saiu todo cagado, todo bugado. Tudo bem que não foi a Rockstar em si que fez, foi um estúdio terceirizado ali, que eles confiaram e saiu aquela pamonha ali, né? Vamos ser muito sinceros, porque, gente, pelo amor de Deus, não dá pra um estúdio grandioso da Rockstar daquele jeito lançar aquilo, né? Eu acho que aquilo foi um caso esporádico, de tipo, a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa soltar alguma coisa. Igual o God of War Sons of Sparta que saiu agora. Eles falam, putz, a gente tá no começo do desenvolvimento, mas a gente precisa soltar alguma coisa, entendeu? Rapaziada, precisa de remake, tá? Mas remake mesmo. Remaster é legal? Remaster é legal, mas é o mesmo jogo, entendeu? O que eu posso dizer pra vocês? A gente já teve um remaster de Last of Us. A Naughty Dog e a Sony tentaram extrair o máximo que eles poderiam de Last of Us. Vocês entendem? E acabou que saturou, cansou, a galera deu uma chiada, entende? Então eles não podem lançar um remake agora, ok? Porque se eles lançarem mais um remake agora, aí o negócio lascou. Já de God of War, já dá, entendeu? Outro remake que eu tô muito na espera é o do próprio Dead Space 2, tá? O Dead Space 1 foi muito maravilhoso, foi espetacular. Eu acredito que tá sim em desenvolvimento pela Mori, tá? E a gente precisa, pessoal, aceitem os remakes. Isso traz a nostalgia, traz a infância, traz a felicidade de volta quando ele é muito bem feito. Resident Evil tá aí, ó, fez um remake maravilhoso com alguns jogos, tá? E o pessoal adorou, o pessoal amou, o pessoal se sentiu criança de novo, né? Nesses moldes que o pessoal tá trazendo. E é muito legal, porque você jogava poucos bonecos quadrados, às vezes o pixel todo cagado, tudo ruim, e aí você vê com esses gráficos incríveis, você meio que você fala, pô, cara, vale a pena, precisa, viu? Não é normal não, mano. Precisa, viu? Entendeu? Então, gente, deixem nos comentários aí os jogos que vocês gostariam de ver como remake, que vocês têm certeza que fariam sucesso, que trariam a nostalgia, que trariam a felicidade das pessoas de volta, que dariam um respiro para algumas franquias, tá? Não me lembro de mais algum outro jogo aqui. Claro que eu tô em êxtase com o anúncio do God of War, então é o que tá mais familiar na minha mente agora, tá, rapaziada? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Curtam os vídeos do canal, se inscrevam para me apoiar, para me ajudar a desenvolver mais ainda. Deixem dicas nos comentários, o que é muito maravilhoso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!